Pastor Fernando. Pastor, a primeira pergunta que nós temos para o senhor é: para quem ainda não te conhece, pastor, quem é o pastor Fernando? Quem é o pastor Fernando? Bom, vamos lá. Eu tenho 52 anos, vou fazer 53 agora em abril. Eu sou filho da Dona Ivete Rodrigues da Silva, minha mamãe. Sou o mais velho de 6 irmãos, eu tenho 4 irmãs. E tenho um irmão e sou eu. São os 2 irmãos, né? 2 homens e 4 meninas. Nascido em Santo Antônio da Platina, Paraná, bem pertinho daqui. Mas vivi praticamente toda a minha vida em Campinas. Pastor, e o senhor nasceu aqui então no Paraná? E como é que foi a infância do senhor, pastor? Como é que foi a trajetória? Porque hoje a gente conhece o senhor ali como pastor da Lagoinha, né? É. Pastor Fernando, tive o prazer de conhecer o senhor na Marcha para Jesus de 2025, né? E como é que foi, né, a infância do senhor, pastor? Nasceu em berço evangélico? Como é que foi? Deixa eu só concluir aqui, eu comecei com uma parte, né? Nasce. Se eu não falar, né? Sou casado há 36 anos com a pastora Cláudia, né? Tenho 5 filhos, tenho 7 netos e terei uma bisneta agora, esse ano ainda. Então, tenho uma família abençoada. Bom, minha infância, como eu disse, nós somos em 6, né? Como a maioria das pessoas hoje, até pelo sistema, é um lar bastante desajustado, onde eu nasci. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha mais ou menos 5 a 6 anos. Então, eu tinha minha irmã e a Luciana, e aí a Luciene estava no ventre da minha mãe. Então, meu pai abandonou a minha mãe com 3 filhos pequenos, né? Então, minha mãe, muito guerreira, criando os filhos sozinha. Aí depois ela se casou, meu padrasto, que acabou se tornando meu pai, né, de coração. Então foi uma infância bem difícil, bastante traumas aí na infância, né? Então foi um período bastante difícil, né? Mas hoje tudo isso serve como testemunha, né? Glória a Deus, pastor, que benção. E não nasceu no berço evangélico, então, né? Não. Pelo contrário, minha família era toda espírita. Na casa em que eu nasci, tinha um centro espírita. A minha avó, Dona Lúcia Leopoldo, bastante conhecida em Santo Antônio da Platina, ela tinha um centro, onde o espiritismo comia solto ali, numa linguagem popular, né? Eu, até os meus 9 anos, eu tocava tabaque lá. Eu era tabaqueiro. Tabaqueiro. Não chegou a se aprofundar, no caso, no... Eu tenho poucas lembranças, assim, da minha infância, sabe? Eu nem sei por que isso. Deve ser uma coisa de Deus. Eu tenho alguns flash. Mas eu sei que eu fui consagrado no ventre da minha mãe. Minha mãe me consagrou lá para um pseudo santo lá, para uma entidade. Minha mãe ficou 3 meses, onde eles falam com ró, né? Acho que essa é a linguagem. E ali ela raspou a cabeça, tem bastante sinais ali de pacto que ela fez, né? Então eu fui consagrado no ventre da minha mãe ao espiritismo, né? Pelo menos pelos homens, Sim. né? Mas eu sei que eu já tinha sido consagrado no ventre da minha mãe pelo Senhor. Aí Deus tinha outros planos, outros planos, né? E como que foi a conversão do senhor, pastor? Como que o senhor encontrou Jesus nessa caminhada, né? Aí eu acho que o senhor consegue lembrar do... Não, sim. A pouca lembrança que eu tenho é dos meus 9 anos para trás, né? Mas depois a gente consegue... Eu não sei se foi muito traumas que eu tive, muitas frustrações, muitas decepções, enfim, até pelo fato de não ter a figura paternal, né? Então, e eu também não faço força para ficar lembrando. Eu acho que até Deus prefere deixar lá no mar do esquecimento, né? Eu não faço força para ficar lembrando, não.
Eu prefiro trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso. Bom, em 1990, eu fui para Campinas. E aí em Campinas, sozinho, eu, minha mulher, e eu já tinha o Wesley, que é o meu primogênito, e a Cláudia estava grávida do Washington, que hoje é o pastor Washington lá de Marília. E a gente chegou em Campinas em 1990 e eu entrei no alcoolismo, até pela diferença, né, pelo choque de realidade. Eu estava numa cidadezinha, talvez na época Santo Antônio devia ter 35 mil pessoas, eu acho. E quando eu cheguei em Campinas, uma cidade com 1.200.000 pessoas, então, e sem conhecer ninguém, Tudo né, diferente. tudo né? diferente. E eu fui trabalhar numa olaria, e que eu trabalhava à noite. Então, por trabalhar sozinho à noite, eu acabei começando a beber até para ter coragem de fazer algumas coisas que naturalmente eu não conseguia na época. Uhum. E aí acabei me viciando mesmo no alcoolismo. Eu me tornei alcoólatra por pelo menos aí uns 4, 5 anos. Eu fui assim, posso dizer alcoólatra porque pouquinho antes da minha conversão eu não conseguia nem acordar pela manhã e tomar um café. Eu tinha que acordar pela manhã e tomar pelo menos uma dose de 51, que era a bebida que eu mais tomava. Você tomava cachaça mesmo? Porque senão eu ficava tremendo. Então eu já era bem dependente. Mas ficava bêbado ou já não fazia nem tanto efeito mais? Pastor, ó, ficar bêbado eu acho que até um eufemismo, assim, acho que eu ficava largado mesmo. Porque tem uns que tomam de manhã, depois do almoço, e assim, nem efeito faz, né? A minha mulher, ela dizia que quando eu chegava em casa, quando eu saía, não dava para diferenciar quem eram os cachorros e quem era o Fernando. Chegava todo mundo de 4 pés ali. Bebia muito. Toda grande obra tem um grande testemunho, né? Eu bebia muito, assim. E aí, bêbado, eu fiquei muito agressivo, né? Eu brinco com o pessoal, hoje eu faço horas extras na terra, porque já era para eu ter morrido há muito tempo. Fazia rolo pra rua, pastor? Então, eu era viciado em bilhar, né? Eu gostava de sinuca, né? Então, eu ficava, nas minhas folgas, eu ia pro bar, abria e fechava o bar. Então, jogava valer, né? Então, bebendo, então, arrumava muita briga, futebol. Então, assim, eu sempre gostei de briga de rua, jogar capoeira, essas coisas. E aí, eu era tranquilo. Mas quando eu bebia, aí transformava. Então tomava conta. Rock Balboa. Se fosse hoje, né? Provavelmente eu já teria morrido. Naquela época, o pessoal resolvia muita coisa na mão, né? Hoje é na bala. Hoje é na bala, facada. Hoje é na bala. Mas, então eu passei um período bem difícil em Campinas, assim, até os meus 22 anos. Me converti com 22 para 23 anos. Então, até esse período foi... Assim, minha mulher sofreu muito. Pastor, mas o alcoolismo, então, veio na média idade ali, na 18 anos, 19 anos ali? Foi nesse... Jovem, assim, com 22 anos, eu já tinha 3 filhos, né? Já tinha 3 filhos. O senhor teve que ser maduro cedo, hein? Tive que me amadurecer muito cedo. Quando eu fui para Campinas, eu tinha 16 para 17 anos. Foi com proposta de trabalho ou foi na fé? Na vida. Não foi. Pior é que eu tinha sido preso. Eu cometi um deslize na minha juventude ali. Diria que até a adolescência ainda. Uhum. Eu acabei sendo preso em Santo Antônio. E isso dificultou a minha permanência lá. Entendi. Né? Uma vez que você é preso numa cidade pequena, você passa a ser olhado de forma diferente. Né? Sim. E eu me lembro que o policial me agrediu e no dia que eu estava diante do juiz, eu entreguei o cara. Aí aquele olhar assim, bateu em mim aí. Aquele olhar assim, o dia que eu te encontrar de novo... Aí você vai ver vou sumir. Então, mas não foi só isso, não. Eu tinha muitas dificuldades. Era uma cidade pequena também. Pequena, então assim... E tudo plano de Deus, né? Hoje, naquela época, a gente
é por causa disso, é por causa daquilo outro. Mas hoje a gente sabe que Entende o é plano, propósito, é o né? plano, né? Exatamente. Que todas as coisas estavam cooperando ali para que Deus fizesse uma obra na minha vida. E é importante isso aí, porque tem gente que às vezes está passando por algum processo hoje, né, pastor, e não entende o depois. Então, quando a gente escuta uma história como a do senhor, serve de até incentivo, né? Ó, respeita o processo, né? Respeita o momento, que para Deus, às vezes, o final é melhor do que todas as outras coisas, né? Sim, melhor o fim das coisas do que o início delas. Exatamente. E aí a conversão foi um dia que o senhor levantou e falou, vou para a igreja, ou alguém pregou pro senhor? Como é que foi o mistério aí? E essas coisas que é bom. Eu gostava muito de dança. O sonho meu até então era Dançava os break ou não? eu era dançarino, eu saía até fora para dançar. A gente tinha um grupo na cidade que chamava Flash Dance, vários troféus ali na Lá cidade. em Campinas já. Não, em Santo Antônio. Santo Antônio. Em Santo Antônio. Vocês que é do português aí, vários troféus ou vários troféus? Fala aí, ô Gabriel. Então eu falei certo. Falei certo. Correto. Em Santo Antônio, né? Então, eu gostava muito de dança. Então, eu gostava muito de rap, né? Então, na época, Racionais MC. Então, ouvia esse pessoal, né? DJ1. Rapaz, eu cresci com isso aí, viu? Rapaz do céu. Isso aí foi a minha Naldinho. formação. Ele de Naldinho, Tai DJ1. Tá. Então, assim, eu gostava muito de rap. Então, uma das coisas que eu fazia muito era ir. Hoje seria balada, né? Naquela época era discoteca, né? Ou discoteca. Abrindo um parênteses, não cortando, mas o rap conscientizava muito naquela época, né? Assim, As letras eram diferentes, né? Hoje não é difícil, né? Hoje ficou meio quadrado lá pra trás. Eu acho que assim, as letras no passado eram mais de consciência, né? Sim. Hoje já não, hoje o pessoal já... Se perdeu, né? Hoje a letra... O Brau trouxe um poder pro povo preto na época, assim, que... Cara, eu andava com os caras, assim, preto da época, e eu tinha orgulho, cara, porque eu escutava muito Racionais. Eu falava, rapaz, sabe, a minha luta é com esses caras também. Ele trouxe, né? E trouxe esse poder na época, né? Uhum. E foi minha formação de ideologia. Muito do que eu não me perdi foi por conta disso também. Só abrindo esse parênteses só, né? Embora, vou confessar aqui, eu nunca prestei muita atenção nas letras. Tá? Tá? Você gostava de dançar? Mas eu gostava do ritmo. Né? Eu gostava do ritmo, né? Então, tanto é que eu gostava mais das músicas americanas do que das brasileiras. Dançava mesmo? Eu dançava. Hoje é raro ver, né? Pessoal dançando na minha assim. época eu gostava de MC Hammer. O pessoal hoje nem vai lembrar. Então eu gostava de Vanilla Ice. Então naquela época eu gostava muito. E aí o que acontece? Eu estava numa situação assim, eu estava no fundo do poço mesmo. Minha mulher já tinha largado de mim uma vez, a ponto de compartilhar bebida com os meus filhos pequenos. Então, assim, alcoólatra também é uma situação bem complicada. E aí vem os caminhos, né? As coisas que Deus intervém nas nossas vidas. Sim. Um dia, a Cláudia, a minha esposa, que também gostava de rap, tanto eu conheci ela dentro de um salão. O nosso primeiro encontro foi dentro de um salão. Tinha uns bailão bom naquela época, pastor. E ela gostava muito. A pastora gostava muito da lambada. Lembra da lambada? Lembro. Aquele filme da lambada que eu assisti toda vez que passava. A pastora gostava das lambadas. E aí um dia ela, olha como que Deus faz. Como nós gostávamos muito de rap, assim, questão de evangelho, ser crente, que a gente dizia, utopia, nem passava pela nossa cabeça. A gente é apaixonado pelo mundo mesmo. Sim. Né? Então, assim, crente era maluco e por aí vai. Eu jamais me via dentro desse contexto, porque o conhecimento que a gente tinha de pessoas crentes era aquele pessoal, né? Terno, gravata, sapato, né? Chato. Tudo arrumadinho, né? Chato. E eu, assim, gostava de rap, gostava daquelas roupas loucas, né? Via um na rua e cortava a volta. Boné, aquelas coisas. Então, assim, pensar em ser crente, era impossível. outro estilo de vida totalmente diferente, né, pastor? Exatamente. E aí um dia a Cláudia
mudando de estação, tocou um rap. Tava tocando um rap. E ela parou. Parou no rap, como qualquer outro rap. Na cabeça dela era mais um rap que ela estava ouvindo. E acredite, aquele rap era um rap, poucas pessoas conhecem, mas é o rap da Maria. Era o rap da Maria. Rap da Maria. Que conta a história de uma pessoa que viveu uma superação. Não lembro exatamente a letra hoje, mas se alguém colocar aí no Rap Google, ou Maria. colocar no YouTube, vai aparecer Rap da Maria. E tava tocando esse rap. E aí, como ela é rap, ela parou. E continuou fazendo as coisas dela, lá, lavando louça e tal. E esse rap era evangélico, e ela não sabia, né? Depois do rap, entrou um pastor da Quadrangular, pastor Edivaldo. O senhor até lembra? Eu lembro. Esse pastor Edivaldo deu uma palavra depois desse rap, entendeu? E aí ela não conseguiu mais tirar da estação. Foi de encontro. Entendeu? Aí ela estava precisando muito. E ele foi pregando tudo que ele falava com ela. E aí ele terminou falando, ó, se essa palavra falou ao teu coração, procure uma igreja mais perto da sua casa. E como a nossa vida estava bem destruída, e ela então, aquela noite, ela procurou uma igreja. E ela foi numa igrejinha que chamava Igreja Evangélica da Paz. Igreja Evangélica da Paz. Que era mais perto de casa. Que era mais perto. Talvez, nem seria mais perto, mas talvez seria que tinha culto naquele dia ou naquela noite. Sim. Né? Ah, foi no mesmo dia. Na mesma noite. Ela ouviu isso na hora do almoço e à noite ela procurou uma igreja. E aí ela foi. E aí, naquela noite que ela foi na Igreja Evangélica da Paz, lá tinha o pastor Marcos Manuel. E o pastor... senhor não foi esse dia, foi só ela? Não, só ela. E eu nem pensava nisso, nem pensava nisso. E aí ela foi, Deus falou com ela e ela começou a frequentar essa igreja do pastor Marcos, Igreja Evangélica da Paz, Bispo João Leal, que foi o cara que fez meu casamento também, foi o bispo que fez meu casamento, porque eu morava junto com a minha mulher, né? A gente não era casado ainda Entendi. no papel. E aí ela começou a frequentar. Bom, e aí começou aquele drama, né? Que acontece com algumas pessoas. Um casal jovem, né? Eu com 22, a minha mulher com 20, a gente tem 2 anos de diferença. Um casal jovem. E aí eu comecei, por que ela está indo na igreja? Deve estar indo na igreja por causa do pastor, né? Verdade. Você está indo na igreja por causa do pastor. Por causa do pastor. E aí a briga agora começou por causa disso. Tá indo dar dinheiro pro pastor, tá indo... Já brigava por causa da bebida, por causa dos conflitos que tinha em casa. Aí agora a mulher resolve ser crente. Aí, meu irmão... E aí começou a briga, que eu não queria que ela fosse para a igreja, porque ela estava indo na igreja por causa do pastor, né? Até que um dia eu fui lá para conferir. Eu preciso ver quem é esse pastor. O senhor foi na intenção de... Eu fui lá pensando assim, né? Vou chegar lá, vai ter um pastor loiro, bonito, dos olhos verdes. Né? Acho que a minha mulher... Eu estou contando isso aqui, eu contei no testemunho. Sim. Né? Eu contei no testemunho. Meu pastor sabe disso, pastor Marcos. Aí quando eu cheguei lá, meu irmão, eu cheguei de boné, assim, tava bêbado ainda, de shortão. Ah, o senhor foi chapado? Fui. Aí eu só botei a cara, a igreja é bem pequena, um pouquinho maior do que essa sala aqui. Eu só botei a cara assim, ó, para ver quem que era o pastor. Quando eu olhei lá, o neguinho, da cor desse microfone, eu brinquei com ele, pastor Marcos, eu falei assim, a linguagem do mundo, né? Eu vi um neguinho que tinha 5 mãos de tinta. Falei, pra esse aí eu não perco, não. Aí eu falei, bom, não é por causa do pastor que atende na igreja, né? Pastor Marcos, homem de Deus. E a Cláudia, para ir na igreja, ela tinha que comprar bebida, deixar em casa, assim, o nosso testemunho... E ela foi perseverante pelo jeito, então... Não, perseverante, de vir chegar em casa, eu fechar a porta da janela, não deixar ela entrar de jeito nenhum. Mas o senhor fazia rolo mesmo, hein? Não, eu era terrível. Meu irmão, eu era... E que dia que a palavra deu de encontro? Então, aí a Cláudia continuou, né? E na igreja com o pastor Marcos, eles apoiaram muito ela. E aí um dia ele veio na olaria onde eu trabalhava. Eu era encarregado da olaria.
E um dia, na hora do almoço, ele chegou lá. Ele chegou lá, falou, eu vim te visitar, tal. E aí a sua mulher falou que você está aqui. E conversou um pouco comigo. E aí eu falei, não, um dia eu vou. Mas aí eu não fui, não. Aí até que eu tive uma briga muito feia com a Cláudia, por causa de televisão. Ela queria assistir a novela e eu queria assistir um jogo de futebol. Tinha uma televisão só em casa. Uma televisão só. E aí aquela discussão, né, de casal eu imaturo. E a minha mulher também, mesmo estando na igreja, ela precisava ser trabalhada, bravona. Tava no comecinho, né? Temperamental não, e o pau quebrou. Aí o que aconteceu? Eu quebrei tudo dentro de casa. Joguei tudo pro chão, já não tinha nada na época, ainda o que eu tinha eu fui quebrando. Isso foi num domingo. E aí numa quarta-feira, eu não vou lembrar a data, né, mas eu sei que foi numa quarta-feira entre 1996 e 97. A pastora guarda tudo esse negócio de data, eu sou ruim para data. E aí eu tinha brigado com ela, essa briga feia num domingo, não, foi numa segunda-feira. Eu não lembro agora. Eu não vou conseguir lembrar. Eu acho que foi no domingo mesmo, eu queria assistir o futebol, ela queria ver algum programa, acho que nem era novela, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Eu sei que teve uma motivação boba e eu quebrei... Por causa da televisão. Por causa da televisão, eu sei que é por causa da televisão. E aí, na quarta-feira, eu passei a quarta-feira trabalhando e pensando assim, eu preciso ir na igreja, eu preciso mudar de vida e tal. Mas continuei bebendo, né? Bebi o dia todo. E aí eu cheguei, era mais ou menos umas 6 horas, eu fui tomar banho e eu tinha 1 litro de 51 em casa e tinha mais ou menos um tanto assim, no litro. Tanto assim no litro de 51. Aí eu tomando banho, fui lá, peguei o litro de 51 com aquele tanto de álcool que tinha, chamei a Cláudia e falei assim, vou na igreja com você hoje. Vai nada. Eu falei, eu vou. Não, você não vai, eu vou. Tô falando que eu vou. Aí eu peguei aquele resto de 51 que tinha lá, fiz assim, Mas tem um detalhe, hein? Se eu for na igreja hoje, esse Deus que você fala que existe, se ele falar comigo, eu nunca mais bebo. Com o litro de 51 na mão, sim. Eu nunca mais bebo. Agora, se eu for na igreja, e esse Deus que você fala, se ele existir mesmo e falar comigo, aí eu virei o restinho que tinha de pinga, virei. Aí acabei de tomar, fiz assim, desse jeito. Falei assim, agora se esse Deus não falar comigo, ou eu acabo com ela, a pinga, ou a pinga acaba comigo. Quem que você acha que ia ganhar? Quem você acha que ia ganhar? Claro que é o álcool, né? Eu já estaria morto. E fui. Numa quarta-feira. Foi turbinado, não? Não, porque aquele tanto fazia de... Não fazia tanto efeito. Assim, eu ficava muito bêbado, mas eu tinha que beber muito. Entendi. Tinha que beber muito, assim. Tinha que beber muito mesmo. Não era pouca pinga pra me derrubar, não. Entendi. Mas quando me derrubava pra valer. Pra valer. A hora que batia. E aí eu fui, numa quarta-feira. O pastor Marcos, ele não tinha o hábito, o costume de fazer como a maioria dos pastores fazem, de fazer apelo no final. Sim. Ele nunca fazia apelo, ele pregava só. É a formatação dele. E naquela noite Deus falou comigo de uma forma tão extraordinária que quando eu caí em si, eu estava no chão, assim, próximo do púlpito, onde o pastor estava pregando, com os braços levantados, e falando assim, pastor, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero esse Jesus para mim. Mas tocou mesmo. Foi algo... A palavra não, falou foi. Ele nem fez o apelo. Não, nem fez o apelo. Eu fui lá na frente. Tô precisando. Naquela noite eu larguei da bebida, nunca mais coloquei bebida na boca, né? Foi todo mundo achava que eu ia ter recaída, assim, foi uma libertação na hora ali, total. Pastor, que bênção. Usei droga também, nunca mais coloquei droga na boca, embora para mim a melhor droga sempre foi o álcool. Uhum. Eu usei outro tipo de droga, mas para mim a melhor Gostava sempre... gostava mesmo gostava mesmo da 51, do paisano, aquela coisa toda. Aquelas misturadas, cerveja, enfim. E cheguei em casa, na época, não é como hoje, né? Não tinha internet, eu tinha um videocassete.
No dia seguinte, vendi televisão, vendi videocassete, peguei todos os shorts que eu tinha, dei para os meus irmãos, camisa cavalo, porque a igreja que eu me converti, ela era bem radical. Bem radical mesmo. Assim. Não vou usar bermuda mais. Não podia, né? Lá não podia. Terno. E a minha conversão foi assim. Foi numa quarta-feira. Dizer assim, rápida, né? Quase 30 anos atrás. 30 anos atrás. Que bênção, rapaz, mas foi. Jeová foi com a metralhadora, né, meu Deus? Hoje eu vou pegar isso aí. Assim, algo bem interessante que o pastor disse, que nem o senhor falou, foi no culto e a palavra falou com o senhor, né? Muitas das vezes o pessoal vai atrás de mudança na igreja esperando que o pastor fale com ele. Tipo assim, ó, Deus manda eu te dizer. Então assim, pra gente entender o quão importante é ouvir a palavra. Às vezes a palavra pode mudar a vida, assim, num culto. Uma pregação muda a palavra. E às vezes a pessoa vai atrás de alguém falar com ela, sabendo que Deus está falando desde o começo do culto. Exatamente, e sem apelo, né? Isso que é o... Quando a palavra tem um poder por si... O senhor crê nisso, pastor? Que a palavra tem um poder por si próprio? Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. E todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Eu creio. A Bíblia ambulante aí, ó. É isso aí, pastor. E pastor, aí o senhor começou a sua caminhada ali. Eu vi uma foto do senhor, rapaz, onde eu fui procurar uma foto pra gente fazer o cartaz. Aí eu vi uma foto do senhor pregando com o terno, com a gravata ali, orando pras pessoas. O senhor chegou a exercer o ministério nessa igreja? Como é que foi? O senhor fez uma caminhada ali? O início do chamado, né? Pastor Marcos, minha maior referência. O pastor Marcos Manuel foi o homem que me ganhou para Jesus, meu pai na fé. Eu sempre falo dele, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa com relação à minha história, eu cito ele, por gratidão, por honra. Então foi ele que me inspirou no início da minha caminhada. Então, foi ele que me ungiu a pastor. Né? Sim, fez então, o casamento, o senhor falou, né? Não, quem fez o casamento foi o bispo, que era o pastor presidente da época, né? Então, o pastor Marcos fazia parte do ministério, era o pastor local. Então, aí ele chamou o bispo para fazer o meu casamento. Mas o pastor Marcos foi, tanto é que eu já não estava mais com ele, mas... quando eu já era presbítero, porque naquela época era assim, né? Bom, a maioria das igrejas ainda são. Hoje na Lagoinha já não tem mais essa hierarquia, a gente tem uma outra formatação, né? Sim. Mas era assim, era cooperador, diácono, evangelista, presbítero e pastor. Eu passei por essas fases. Nós trabalhamos assim, Então, uma escadinha, né? Eu passei por essas fases. O senhor começou como cooperador? Cooperador. A primeira função assim foi cooperador. Né? Depois é o começo de tudo ali, né, pastor? Cooperador. E aí depois diácono, e aí foi. E foi o pastor Marcos quem me consagrou a pastor. Hoje ele não está mais na Igreja da Paz, mas eu sempre falo dele. Ele é vivo ainda? Tá vivo, o negão é cheio de vida. Tá na obra ainda? Ele deve ter uns 200 filhos lá. Tô brincando. Mas é homem de Deus, são uma família abençoada, os filhos dele, eu vi crescer. O senhor tem contato com ele ainda? Eu falo com ele assim, esporadicamente. Ele mora em Hortolândia hoje, né? Que é do lado de Campinas, né? Que é do lado de Campinas. Eu me lembro que um tempo atrás, eu acho que quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, e eu estava assumindo o salão que hoje a gente está, e aí eu fiz um vídeo, aí eu coloquei... Eu me lembrei, falei assim, o pastor Marcos um dia me disse assim, ele falou para mim, ele falou, Fernando, você vai se tornar um pastor, e Deus vai te usar muito, você vai ajudar a construir templos, você vai fazer a obra, e quando você estiver fazendo a obra, faz assim, ó, pegue o carrinho de mão, porque a areia Deus coloca. É a ideia de que uma vez que você lança a mão no arado, Deus vai suprir. E eu estava começando aqui em Santa Cruz e eu lembrei disso. E aí eu citei ele e compartilhei na internet. Aí ele viu. Aí ele fez um comentário embaixo, tal, ele repostou. Legal, né? Mas assim,
a gente não tem assim muito. Correria. Cada um, né? Cada um tem o seu. Cada um tem a sua história hoje. agora, mas assim, eu não esqueço. Fazem 30 anos isso e eu nunca vou me Senhor dá esquecer. honra, né? Eu sempre honro ele por tudo que ele fez, porque eu sei que se não fosse ele naquele momento eu estaria perdido, né? Assim, naturalmente falando, no que tange Ele foi a ferramenta, né? na horizontal é ele. Na vertical a gente sabe que é tudo Deus. Exatamente. Dele, por ele, para ele, todas as coisas. Mas o pastor Marcos foi esse instrumento que Deus usou, então eu sempre lembro dele. Ó, o Cleitinho mandou um abraço pro senhor aqui, ó. Cleiton Edson, esse é o meu pastor. Deus abençoe, Cleiton. Cleiton é meu amigo, falei pro senhor aqui, né? A gente tava falando de você nos bastidores aqui, viu, Cleiton? Né, meu amigo, meu parceiro, né, um braço direito ali do pastor. Ó, o Diácono Diego disse aqui, ó, o milagre começa na decisão. E o poder de decidir está em nós, pastor? O senhor decidiu ir naquele culto, né? Sim, a decisão está em nós, né? E você acha que o mundo hoje, eu vou abrir um parênteses aqui, hoje, Timóteo fala, né, acho que a segunda carta, capítulo 3, que os últimos dias serão trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmo. O senhor acha que nós estamos vivendo essa época de dar trabalho de ganhar uma alma, pastor? Sim, com certeza. Agora veja, pastor, foi o que Deus disse a Moisés e Moisés reportou para o povo, né? Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, né? A vida e a morte. Agora vocês escolhem. Então, eu sempre digo assim, é uma frase que eu carrego comigo: você faz escolhas e as suas escolhas fazem você. Né? Forte. Então, parece simples, mas é forte. Você tem que fazer as suas escolhas, tem que decidir. Agora é o que Jó fala, né? Jó, eu acho, vamos ver se o pastor consegue lembrar aqui agora. Eu acho que 22, 28 de Jó, confere aí, Gabriel. 22, 28 de Jó diz assim: determinando tu acerca de algum negócio, o ser-te-á firme e a luz brilhará no seu caminho, no nosso caminho. Glória a Deus. Então tem que decidir mesmo. Entendeu? E que benção, né? E a decisão, ela gera, que nem o senhor falou, ela gera dois caminhos, né? 22, 28. É isso mesmo. A Bíblia ambulante. né? Fazendo jus ao nome. Karina Denis, graça e paz. Estamos aqui acompanhando o nosso pastor Fernando. Karina Denis é da Igreja do Senhor. Né? Deus abençoe. Milena também. A Milena também. Patrícia Menks. Glória a Deus. É isso aí, pessoal, aqui na live. Aqui, ó, que Deus abençoe. Daqui a pouco eles vão começar a entrar um pouco mais. É que hoje a gente tem os GCs, né? É na quinta-feira. Eles estão lá. Pastor, vai ficar gravado pra gente ver depois. Isso, depois que entrar depois pode comentar, compartilha, se inscreva no canal, na live aí. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para as perguntas. E pastor, quando que o senhor descobriu o chamado de pastoreio? Porque assim, cooperador, diácono, está servindo ali, né? Evangelista, presbítero, ainda sou o segundo, né? Sou ali, né? As buchas maiores ainda vai pro pastor, né? Mas eu tô aqui, tô na porta, tô precisa pregar, tô aqui. Mas a hora que veio o chamado pastoral, porque aí a Bíblia fala que ninguém toma para si essa honra, né? A não ser um chamado por Deus. Eu não sei te dizer, sendo bem sincero, eu não sei te dizer quando foi que eu senti o chamado, mas eu posso te dizer por que eu me apaixonei pelo ministério pastoral. E aí eu vou falar de novo do pastor Marcos. A referência dele, ele me inspirava. Então quando eu comecei, eu falo pro pessoal hoje, né? O que falta hoje são referências. E o pastor Marcos foi a minha referência naquele contexto. Então eu queria... Pra você ter uma ideia, no início da minha conversão, eu falava igual o pastor Marcos, eu andava igual a ele, eu me vestia igual a ele. Era referência porque mesmo. Ele era a minha inspiração. Então, tudo que ele fazia, eu queria fazer também. Entendeu? Então, eu diria que isso foi na prática mesmo, vendo essa inspiração do pastor, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, você precisa ter
é referência, né? E não é adorar o homem. Não. É ter referência mesmo. Assim, todo Josué precisa de um Moisés. Né? Exatamente. Todo um Elias precisa de um Eliseu. Todo Eliseu precisa de um Elias. Né? Todo Timóteo precisa de um Paulo. Exatamente. Né? Que legal, né, cara? Isso aí é a essência da coisa. Isso aí é o legado dele, ô pastor, se for ver bem, né? Não, sim. É um legado. Ele olha pro senhor hoje e fala assim, ó. Meu legado. Né? No início, assim, se eu falasse para você, naquele contexto, falasse como que é a voz de Deus para você, eu diria, é a voz do pastor Marcos. Entendi. Legal isso. O senhor honra mesmo, o senhor é honrado. É a voz do pastor Marcos. E isso é bíblico. E quando você pega o capítulo de número 3 do primeiro livro do profeta Samuel, quando Deus fala com Samuel, Deus fala a primeira vez, Samuel, quem que ele vai? Aonde ele vai? Sacerdote. Ele vai no sacerdote. Por quê? Ele achou que era o sacerdote chamando. Por 3 vezes, Deus está falando Samuel, e o Samuel é Deus que está falando, mas o Samuel não sabe. Mas a voz de Deus para o Samuel tinha o tom, tinha o som da voz do seu pastor, que era o sacerdote ali. Que legal, né? Então Deus pode falar de todas as formas, mas eu creio que a forma que Deus mais fala é através da voz do nosso pastor. Exatamente. Quando João tem a revelação das cartas do Apocalipse, ele fala, né? Entrega ao anjo da igreja, né? Porque dali que sai o rio de águas vivas, né? Vamos dizer assim, né, pastor? Então, eu sempre falo, o pessoal que vai fazer corte aí, por favor, em nome de Jesus, não estou dizendo que Deus só fala através dos pastores, mas eu digo que a forma que Deus mais fala é através da voz do pastor. Do pastor, exatamente. Eu creio nisso também, viu? Então, se hoje eu sou um pastor, é porque o pastor Marcos me inspirou. Ele foi a minha inspiração. É claro, a minha inspiração no início, né? Mas depois você vai tendo outras referências. E a primeira igreja que o senhor pastoreou? A primeira igreja que eu pastoreei, eu acho que foi em 2000. Por um tempo, pastoreei por 2 anos, Brasil para Cristo. Foi para o Brasil depois. Eu fui para o Brasil. Ano 2000 a igreja estava bombando no Brasil naquela época, né? Naquela época, se eu não estiver enganado, quem era presidente na época, deixa eu tentar lembrar. Não vou lembrar. Mas eu fui em algumas convenções lá na Pompeia e não vou lembrar mesmo. Lá em Campinas mesmo? Não, eu pastorei em Campinas, mas eu fui na Pompeia, lá em São Paulo, nas convenções que tinha lá. Sim. Mas eu pastorei por 2 anos o Brasil para Cristo. E naquela época o Brasil tinha os louvorzão, rompendo em fé. E eu lembro que eu fui na igreja do pastor Samuel nessa época, em 2000, 2012, 2002. Ele era lá da Maristela, né? E as Brasil na época era assim, aquele movimento, né? O pentecostal, né? É uma igreja que realmente, né, tinha cura, libertação, expulsava demônio naquela época, não sei como é que era lá, né? Porque assim, varia muito de cultura, de região também, né? Sim. Mas nessa época dos anos, nesse contexto aí de 2000, tinha muito isso. Por exemplo, eu, com o pastor Marcos, toda sexta-feira, meu irmão, era jejum, tinha que jejuar e ir pro culto em jejum, porque os demônios iam se manifestar. Na sexta era forte. E se manifestar mesmo. Pastor Marcos, assim, a questão de libertação, meu Deus do céu. O culto acabava às 9h30, mas o povo ia embora meia-noite. Ficava lá. Ficava aquela fila, porque enquanto o pessoal não recebesse uma oração do pastor Marcos, não ia embora. E aí eu ali de auxiliar dele, e assim, meu irmão, tinha que ficar atento em jejum, porque os demônios... Ia pra guerra também, guerra. Então, esse tempo ainda, no Brasil para Cristo também, a gente viveu essas experiências assim. 2 anos pastoreando no Brasil, então. Foi pastor. Ali foi a escola de pastoral, de pegar uma primeira igreja, assim? Também. Mas como eu falei, né, minha maior escola continua sendo o pastor Marcos. E depois do Brasil, já foi para Lagoinha ou não, depois da Brasil eu comecei um trabalho, fiquei um tempo pastoreando um trabalho, eu abri um trabalho. Sim, em Campinas, fiquei um tempo e foi um tempo bom, mas eu acho que ali foi para mim, tirando aí o tempo com o pastor Marcos, eu acho que
quando eu presidi esse ministério, ali para mim foi uma escola, ali eu aprendi muita coisa que eu fiz, que eu não faria, muita coisa que eu errei, que eu aprendi. Então foi um tempo... Foi até uma virada de chave, né? Né, pastor? Foram talvez 8 ou 9 anos ali, dirigindo o trabalho. Foi tempo? Tempo. E foi ali. Aí foi depois que eu vim para Lagoinha. Entendi. Quer dizer, ainda não vim, ou melhor, não fui direto para Lagoinha. Depois desse trabalho, eu ainda tentei me encaixar em algum outro trabalho. Já era pastor e passei por alguns ministérios, mas me encontrei mesmo na Lagoinha. Ah, entendi. Porque daí, nossa, rola muito essa crise de identidade. Depois que você é pastor, já dirigiu um trabalho, para você se encaixar em outro é muito difícil. É difícil. É muito difícil, porque você está acostumado a liderar, aí você chega, aí tem aquela coisa, né? Enquanto você chega anônimo, você é tratado de um jeito. Depois, quando você começa a se destacar, já começa a ter problema. Coisa, né? E aí tem perseguição também, enfim. Mas tudo isso para mim foi uma escola. Ô pastor, o senhor tem então aí 30 anos de pastoreio? Não, de pastoreio uns 25. 25 anos. Teve frustrações, pastor, assim, de falar, rapaz, não é pra mim, vou parar, vou ficar só membrando, vou ficar só congregando, vou ser auxiliar. Teve, pastor, esses momentos de luta, né? O senhor já comentou aí que algumas coisas o senhor se arrependeu, tudo, mas eu falo assim porque são processos e processos, né? Uhum. E não vai acabar, né? Não, cara. Olha, eu nunca pensei em deixar Jesus, nunca. Mas o ministério pastoral, ele é árduo e em alguns momentos eu tive vontade de abrir mão mesmo, tive vontade de deixar. Não querer mais pastorear, não querer mais... É trabalhoso, né? Eu tive um momento da minha vida que não me via mais pastoreando a igreja. Teve uma época que eu falei com Deus mesmo, falei, não, eu não abandono Jesus, mas eu quero achar uma igreja para eu me encaixar. Congregar, quietinho. E eu passei por esse período assim de muita frustração, de muita decepção, de desânimo mesmo, de não querer mais pastorear. Mexe muito com o emocional, né? Agora, deixar Jesus, não. Nunca passa pela cabeça. Não. Jesus, E o pastor, ele tem que ter um psicológico bom, emocionalmente tem que estar bem, porque a gente acaba sendo filtro, né, de muita coisa, né? Depósito, né, de muita coisa. E nem todo ser humano é homem de aço também, né? Né, pastor? É que na verdade, assim, a gente, o pastor tem alguns desafios. O primeiro é cultural. É aquilo que o José falou para o seu pai e para a sua família. Chegando no Egito, não diga que vocês são pastores, porque o Egito não gosta de pastor. Vocês são criadores de gado, né? Você sabe que o Egito é o mundo hoje. Uhum. Né? Então, até hoje é assim. A cultura do mundo não gosta de pastor. Né? Então, o pastor ele é apedrejado, o pastor não é reconhecido. O senhor é pastor. Então, vamos lá. Um escritor, ele é reconhecido, ele pode ter salário, ele é um trabalhador. Sim. Um psicólogo, ele é reconhecido, ele é um trabalhador. O médico, ele é reconhecido, ele é um trabalhador. Então, o médico trabalha. O médico é muito reconhecido. Muito. E eu não estou aqui dizendo ao contrário. Estou falando 3 aqui, eu poderia colocar todos os dedos da minha mão e do meu pé também. Mas aqui só para a gente ser sucinto, não ser prolixo. Agora veja o pastor. O escritor trabalha, ele é reconhecido, pode ter salário. O psicólogo, idem. O médico também. Agora o pastor faz tudo isso, mas o pastor é vagabundo, o pastor não trabalha. E não merece ganhar nada. O pastor não merece ganhar nada. Agora, o pastor, ele é escritor. Ele tem que escrever um sermão. Ele acaba se tornando um escritor. Né? E tem que dar o alimento de... Não, ele se torna um mestre. Não é qualquer coisa que você escreve. Não é qualquer coisa. Então o pastor também escreve. O pastor precisa ser psicólogo. Quantos gabinetes pastorais que você fez, pastor?
né? Quantos aconselhamentos, quantas pessoas. De E não é só tudo quanto é psicólogo, é tipo. psicanalista, é psiquiatra. Você lida coisa com que lida, tantas emoções, então você é um psicólogo, mas você não é reconhecido como tal. Não. O pastor tem que ser médico. Porque o médico tem que dar o remédio certo Tem. para que a pessoa seja curada, sim ou não? Com E o certeza. pastor também, às vezes, trabalha como médico. Tem que orar para que a pessoa, para que Jesus cure a pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. E só que o pastor não é reconhecido. Não pode Então, ser assim, reconhecido, né? então essa cultura acaba mexendo muito. E é local? Ou é o senhor? Não. É o Não, Brasil isso aí- inteiro. Isso aí é geral. É o Geral, mundo todo, né? A cultura já começou lá, né? É. Então, você já vê isso em Gênesis. e vai- Exatamente. então vai ser sempre assim, infelizmente, é uma cultura que o mundo tem. E aí, claro, tem alguns pastores também que acabam deixando a desejar. Aí o Escandalizando, pessoal né? põe tudo dentro de um saco, né? E fecha e coloca. Joga na quem tá fazendo a obra, né? Todo mundo é igual, todo pastor é igual. né? Viu, pastor? E o desafio Santa Cruz do Rio Pardo, como surgiu isso? Queimou no coração do senhor? Não. O senhor foi enviado ou o senhor falou, não, eis-me aqui? Rapaz, Santa Cruz do Rio Pardo. Eu diria que Santa Cruz do Rio Pardo, para mim, foi um recomeço. Eu com a minha mulher, a gente já tinha decidido. Estávamos cansados já de Campinas, cidade grande, muitos desafios. E a gente sempre sonhou ir para uma cidade, não voltar para Santo Antônio da Platina, nunca quis voltar para lá mesmo, mas a gente tinha o sonho de ir para uma cidade pequena e recomeçar. Recomeçar. Até porque um dos maiores desafios que eu tive no meu ministério foi uma decepção com uma igreja. Eu fui pastorear uma igreja em Itapetininga. E o pastor que me levou para lá, ele me levou, falou, pastor, a pastora que era a pastora lá da igreja morreu no Covid, e a igreja ficou lá, e o povo ficou lá. E esse pastor não tinha quem ele colocasse lá na igreja. Então ficou sabendo que eu estava auxiliando lá em Campinas, ele falou, o pastor Fernando está auxiliando, é um pastor, pode ajudar lá. Entrou em contato comigo, conversou, fui pregar na igreja, estava tendo uma festividade lá. E eu fui pregar nessa igreja, e aí o povo gostou, ele perguntou pro povo e tal, aí conversou comigo, conversou com a minha esposa, vocês não querem vir para cá e pastorear essa igreja? Eu só preciso de um pastor, o povo eu tenho, preciso de um pastor. E aí a gente estava pensando nisso, já sair de Campinas e começar algo novo. Acertamos os detalhes, né? Aí expliquei para ele, olha, a minha visão é assim, né? Porque eu vi que a igreja era bem, assim, saiu de uma assembleia, era bem assembleana. Sim. E eu já estou na Igreja Batista já faz um tempo. Então, assim, eu sou pentecostal, mas eu sou um batista pentecostal. Mas, assim, eu sou muito voltado para a palavra, para as escrituras. Eu não gosto muito de alguns movimentos. Para mim, A palavra é o não, centro. tem que ter palavra. Tudo é a partir da palavra. Com né? certeza. Então, no início foi assim, né? Tudo começou com a palavra. Com a palavra. Haja, né? E as coisas passaram a existir. E eu sentei com o pastor e expliquei, olha, eu sou pentecostal, eu gosto do avivamento e tal, mas assim, movimento sem palavra, para mim é só o movimento, é a palavra que traz avivamento. E aí o avivamento traz movimento. Sim. Falei para ele, eu fiquei 5 anos, mais ou menos, trabalhando com uma igreja em célula. Eu fiz parte do M12. Trabalhava junto com o Renê Terra Nova, apóstolo Sóstenes, e tinha um apóstolo também, Albano, que era de Hortolândia. Esse pessoal me dava mentoria. E então assim, eu gosto muito do discipulado, do tete a tete, né, de abrir as escrituras, enfim. Expliquei para ele, falei, pastor, dá para a gente implantar esse trabalho? Não, pastor, o senhor é o pastor lá, e tudo que o senhor fizer lá, a gente já conhece o senhor, já conhece o testemunho do senhor, sabe que o seu nome da palavra, então o senhor vai ter autoridade nessa igreja. Aí que eu fiz?
vendi algumas coisas lá em Campinas e peguei eu e a pastora Vamos pro desafio. Vamos para o desafio. Desembarcamos em Itapetininga e começamos um trabalho. Pensa numa frustração. A igreja não estava preparada para a transição? Não era uma igreja de família, só que o pastor não me falou isso. E tinha um monte de problema lá que o pastor que me colocou lá não me falou, só que ele me deu autoridade. Ah, meu irmão, quando eu comecei a implantar a visão que eu tinha, uma coisa que tinha muito lá na igreja, nessa igreja, eles convidavam pregador de fora toda semana. Entendi. E eles gostavam do ex que eu te digo. Uhum. Tinha que ter revelação. Uhum. Tinha que ter revelação. E comigo não tinha esse negócio, é palavra, Bíblia. Eu falava, gente, ó, eu gosto do manto, eu gosto das revelações, mas tem que ter Bíblia. Aí o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, gente, ó, para vocês me conhecerem, para vocês conhecerem a minha família, por enquanto eu vou estar pregando nos cultos, né, de domingo, só eu vou estar pregando para vocês me conhecerem, e eu vou conhecendo vocês. E o pessoal que sabe pregar aqui, que tem o chamado, eu vou colocando o pessoal interno. Não vamos trabalhar com ferramentas de fora. Vamos fortalecer. Para a gente fortalecer a igreja. Perfeito. Todo mundo entendeu. E aí o que acontecia? Esse pastor, ele não morava lá na cidade, ele morava numa cidade fora, morava em Curitiba. Ele dizia que eu tinha autoridade para fazer todas essas coisas. E para mim, para minha esposa, ele dizia isso. Só que durante todo o processo que eu estava ali, ele ficava conversando com os membros tinham o número dele, e aí tudo que eu fazia que os membros não gostavam, falava com ele. E ele não era transparente comigo. Aí não funciona. Entendeu? E aí, depois de 6 meses, eu ganhando vida, trabalhando, mas nessa formatação, né? Criando uma identidade na igreja, com palavra. Aí comecei a trazer algumas pessoas, mas pessoas sérias, né? Então fazia o discipulado no domingo pela manhã, e assim, os cultos de quarta, de terça, não lembro a data agora, se eu fazia na terça ou na quarta, era ensino, trazendo o pessoal para a palavra. Até que um dia esse pastor me liga e diz: Fernando, olha, estamos indo aí para Itapetininga e vamos fazer uma reunião com toda a igreja. Mas assim, estava tudo bem. Eu achei assim, bom, agora o pastor está vindo aqui para me fortalecer. Agora, né? Vai fortalecer aqui o meu pastoreio, vai vir, vai dar uma palavra. Aqueles que estavam rebeldes, eu falava para ele, ó, precisa tratar com o irmão fulano de tal, é da sua família. E para mim estava desse jeito. Rapaz, eu não sabia. Ele já tinha armado com a liderança da igreja para me tirar da igreja. Ô, louco. E o cara não me falou. Chegou lá. Não me falou. Aí, chegou o sábado da reunião. 3 horas da tarde, ele não tinha falado nada comigo ainda. Eu falei para a pastora, amor, tem alguma coisa errada. Ela falou, por quê? O pastor veio de Curitiba. Eu sou pastor dele aqui. Ele tinha que falar comigo antes, para a gente ir para a reunião, alinhados. E o fato dele não vir em casa, não me falar nada, ele precisava saber como que a igreja está, conversar comigo pessoalmente. O senhor é o pastor, né? E aí eu já fiquei assim, já como meu coração já ficou, eu já estava tendo assim um discernimento de alguma coisa que não estava normal. E aí fomos para essa reunião. Pastor, nós ficamos 1h30, eu e a minha mulher, e a gente não conhecia. Imagina, agora que eu estou conhecendo, eu estou há 2 anos e pouquinho aqui, agora que eu estou conhecendo bastante gente em Santa Cruz. Lá eu tinha 6 meses só, conhecia poucas pessoas. E aí ficou eu e a minha esposa sentados, e aí o pastor dizia assim, tem alguém aqui que queria falar alguma coisa? Aí levantava um, eu queria falar que eu não concordo com o pastor Fernando dirigindo aqui a igreja, porque o pastor Fernando não crê no Pentecoste, ele não crê nos dons do Espírito. Como assim, meu irmão? Que é isso? Quando que eu falei isso? Começaram a martelar o senhor ali. Aí levantou lá. O outro lá, eu não quero que o pastor Fernando fique aqui porque a pastora teve um dia que foi dura demais comigo. Aí, meu irmão, me sabatinaram. E aí outro levantava lá, não concordo. Pastor, o senhor estava na copa. Não, imagina, 1h30. E assim, quando era comigo, eu ainda conseguia articular um pouco, conseguia argumentar, mas quando era com a pastora, tadinha, a pastora encolhia, porque ela estava surpresa com aquilo. E a Cláudia chorando, e o pessoal descendo a madeira, e gente já tinha meio que sentido que ia ter uma coisa. E assim, pessoas que estavam comigo, que tinham almoçado comigo naquele dia, gente que dizia estar do meu lado, já estava tudo armado contra mim. Final da história. Expulsaram eu e a pastora da igreja. Pastor do
céu. Que situação, hein? Chegou no final, o pastor falou assim, pastor Fernando, chegamos à conclusão que não dá para o senhor continuar aqui, porque ninguém quer o senhor aqui. Eu olhei para ele e falei assim, pastor, por que o senhor não falou isso antes? O senhor fez eu passar por todo esse constrangimento, 1h30 sofrendo aqui, eu e minha mulher. Você já tinha essa decisão. Porque o pessoal já tinha conversado com ele antes. Mas ele fez questão de me humilhar a mim e a minha mulher. Esse episódio foi o pior momento, ministerialmente falando, da minha vida. Eu fiquei um mês assim, a pastora, depois que ela me falou, né, ela colocava remédio no meu suco para eu me acalmar. Eu fiquei um mês não querendo ver crente na minha frente. Porque assim, foi dentro da igreja que eu passei isso. É um baque, hein, pastor? Foi uma situação terrível. Por isso que eu digo que Santa Cruz do Rio Pardo para mim foi um recomeço. Então, aí, depois disso aí... O senhor volta para Campinas. Aí eu volto para Campinas. Porque quando eu fui para essa igreja, eu já estava na Lagoinha. E aí eu conversei com o pastor, lá é muito grande a Lagoinha. Lá é muito grande. A Lagoinha em Campinas tem 2.500 membros lá. E quando eu fui, eu falei para o pastor David, que é o meu pastor, eu falei, pastor, eu tinha que passar por um processo na Lagoinha, eu estava lá, acho que talvez uns 2 anos, mas eu já queria mesmo ir para uma cidade menor. Eu falei, surgiu a oportunidade, conversei com ele me liberou. E aí quando eu tive essa decepção em Itapetininga, ele falou, Fernando, volta. Quando ele ficou sabendo da nossa história, ele falou, pode voltar, a gente acolhe vocês aqui. E aí eu voltei para Campinas, mas voltei, meu irmão, voltei, né? Moído. Não, psicológico lá embaixo. E aí recomecei na Lagoinha de novo lá com o pastor David. E aí aconteceu a nossa... Porque foi, o pastor, sinceramente, foi muita cachorrada. Muita. Porque se ele chega e fala, Fernando, não tá dando, o pessoal não tá gostando, vamos tomar outros rumos. É o senhor, aí a conversa pastoral. Pastor, mas agora ser humilhado por membros, né? Pelos irmãos. E olha como que é as coisas, né? Olha como que Deus faz. Lembra do samba da vertical que o senhor citou no início aqui, que vem na igreja? Sim. Esse pessoal de Itapetininga. Capaz. De Itapetininga. Mas era da mesma igreja, não? Não era da mesma igreja, mas eu levei eles lá na igreja na época. Entendi. E eles vieram para tocar na nossa igreja. A primeira coisa que vieram falar para mim, pastor, Deus te honrou. Olha o que Deus fez com o senhor. Sabe o que aconteceu com a igreja lá? Fechou. Aí, ó. A igreja lá fechou e Deus nos honrou aqui. Graças a Deus. E eles vieram testemunhando, pastor. Não, graças a Deus pela igreja ter fechado, né? Mas por Deus o senhor não ter desanimado, né? Deus ter honrado. Mas né? lá foi uma decepção muito grande. E aí, o senhor tá lá em Campinas. Fernando, agora já sarou? Já curou? Vamos pro desafio. Lá eu passei por esse processo de cura, né? Pastor David e toda a equipe da Lagoinha lá. Uma igreja extraordinária. E aí meu filho pastoreava em Ourinhos, né? O pastor Washington. Abriu lá primeiro, né? Veio aqui e aí o pastor Ricardo, pastora Letícia, Ricardo Trucci, que vocês conhecem aí. O Ricardo Trucci, louco. Pastor Ricardo. O pastor Ricardo, eu tava congregando com meu filho lá em Ourinhos. E aí falou da possibilidade de abrir um trabalho aqui. E aí o Washington falou, meu pai está em Campinas auxiliando, vou conversar com o pastor David lá. E aí conversou com o pastor David, né? E aí tem todo um processo, né, de oração, de confirmação, de Deus falar, enfim. E aí, acho que 2023, eu acho. Não lembro agora. 2022 que eu vim para cá. Nem lembro. Sou ruim de data assim. O senhor não veio para Ourinhos primeiro, então? Não. Para cá? Não, e aí eles conversaram, aí o pastor David falou com a gente, e aí a gente entrou numa campanha de oração, entramos em oração, né, para saber se era isso mesmo. Eu ainda estava ferido, né, com algumas coisas com relação à igreja, no sentido assim, eu já estava no processo de cura, sim, mas ainda tinha... auxiliando aqui, tá bom, né? Mas tinha algumas coisinhas que ainda precisava ser tratadas, e aí foi quando a gente veio para cá, mas assim, teve eu tenho muitos testemunhos com relação à minha vinda para cá. Um testemunho, por exemplo, de chamar minha mulher e falar assim, amor, quanto que a gente deve aí? Porque se a gente for para Santa Cruz, a gente precisa pagar as dívidas. Como é que a gente vai para lá, começar o trabalho? E a gente precisa... A pastora falou assim, a gente tem 10 mil de contas aí para a gente pagar. E eu trabalhando de Uber na época. Meu Deus, 10 mil para pagar, para a gente sair daqui e zelar, o que a gente vai fazer?
E aí alguém chamar a pastora para tomar um café e dar 10 mil no Pix para a pastora. Assim, ó, pastora, Deus tocou no meu coração para fazer um Pix para a pastora. E aí caí lá na conta, lá 10 mil. Como é que você recebe 10 mil assim, meu irmão? Você tá doido. Se não for Deus. Se não for Deus, entendeu? Aí Deus preparou todo o caminho. Aí foi. De sair assim, isso tem até registrado, tá? Eu saindo para fazer uma viagem de Uber lá em Campinas, aí paro numa rua para pegar o passageiro, olho na placa, olha o nome da rua. Rua Santa Cruz do Rio Pardo. Falei, se não for Deus nesse negócio... brincadeira. Tem uma rua lá com esse nome. Tem uma rua lá com esse nome. Santa Cruz do Rio Pardo. Então, assim, Deus trabalhou. A nossa vinda para cá foi muito Deus, assim. Por isso que tá dando tudo certo. Temos luta? Temos, mas... E aí os frutos. Hoje tá colhendo um pouco dos frutos, pastor? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma igreja consolidada. Consolidada, né? O Ricardo acho que foi embora, né? Pra Curitiba, né? Pastor Ricardo foi pra Curitiba. Eu conversei com ele. A Lagoinha, meu irmão. Primeira reunião que eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Conheci o pastor Ricardo por telefone, nem conhecia ele pessoalmente. Não conhecia ele pessoalmente. Não conhecia a pastora Letícia, não conhecia a Manu, né, que é a esposa e a filha. Então, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, assim, praticamente. Primeira reunião foi na casa do pastor Ricardo. Primeira reunião. E às vezes as pessoas acham que nós chegamos aqui já com estrutura. Com a igreja montada, né? Não. Começamos do zero. O Gabriel é testemunha, que foi o meu primeiro músico lá. Primeiro. O Gabriel estava lá. Então a gente começou... Você estava na primeira reunião, Gabriel? Tava, né, Gabriel? Na primeira na casa dele, não. Não, né? No primeiro GC, alguma coisa assim. Lá na casa dele, sim. Entendi. O primeiro que teve, reuniu todo mundo. Reuniu todo mundo, né? E então começamos do zero aqui praticamente, sem conhecer ninguém, e Deus foi fazendo milagres. É que a igreja Lagoinha também ela já é conhecida, né? O nome da Lagoinha... Ajuda um pouco, o senhor acha? Ajuda. Ajuda, né? Não, claro. O nome, se você falar que não vai ajudar... Agora, só com o nome você não faz nada. Não. Eu vi um pastor o falando... O nome leva a pessoa a primeira vez, né? Se não for do agrado, não volta mais. Se não tiver o alimento, pastor, não fica. É aí que entra a palavra novamente. A pessoa fica para ser alimentada. Porque assim, eu vi um pastor esses dias atrás dando entrevista, ele falou assim, você pode chamar o maior pregador do mundo, aquele cara que tem aquela mensagem, irmão. Às vezes você coloca ele para pastorear uma igreja, ele fecha a igreja. Porque o pastor, ele tem que ser, tudo isso que o senhor falou, ele tem que ser pastor e ainda dar um bom alimento. Que assim, não é chegar e ler a Bíblia e ler um versículo. Você tem que estudar, você tem que pedir uma revelação do céu para aquele alimento, para que a igreja precisa naquele dia, né? E é isso que às vezes a pessoa não entende, né? O tanto que o pastor tem que estar bem psicologicamente, tem que estar bem consigo mesmo, né? Porque eu sei que vai dar um alimento ali, né? O ministério pastoral, ele é árduo, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Agora, dizer que vai ser fácil... Não é. Não é. Né? Então, a gente precisa cumprir aquilo que está em 2 Timóteo 2,15, né? Procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então... Eu gosto muito de Paulo quando ele fala também, né? No final da carreira, né? Ele fala, já é chegada a minha partida, né? Ele fala para Timóteo, né? Os homens darão ouvidos ao que eles querem, a fábulas, né? Mas você não, prega a tempo e fora de tempo, seja sóbrio, vigilante, porque está chegando a minha partida. Aí ele fala, vou ser oferecido por libação. 2 Timóteo 4,7. Isso. Aí é legal porque assim, ele não está falando que a morte o venceu, né? Não. Que os soldados venceram, que Roma venceu, porque ele está em Roma, né? Ele está falando, não, eu me ofereci para isso e chegou o momento de eu morrer por isso, né? Mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da vida, a coroa da justiça me está reservada, me está preparada. E não só a mim, mas a todos quantos amam o Senhor, amam a sua vinda. Glória a Deus, é isso aí mesmo, pastor. E é legal porque Paulo, ele é uma pessoa que sofreu, né, pelo evangelho, mas ele fala com uma certeza tão grande de que
fez o certo. Eu acho que o ministério pastoral é esse. É chegar lá no fim e falar assim, cara, valeu a pena. Que nem Jeremias fala, né? Pensei em desistir, mas quando eu falo no teu nome, existe um fogo que queima nos meus ossos, né? E é esse fogo que não deixa, né, pastor? É. Tá isso aqui, ó, né? Estamos fazendo dele um pastor aí. Ah, é? Olha aí que benção. Mas você sabe, meu irmão, que é o grande desafio da nossa geração, inspirar pessoas, inspirar jovens como você a se tornar pastor. Por quê? Hoje o pastor está tão mal falado, porque ninguém quer ser pastor hoje. Todo mundo corre, né? Todo mundo corre. A pergunta é, quem vai pastorear a nossa geração? Quem vai pastorear, por exemplo, os nossos filhos, netos, no meu caso? Quem vai pastorear se eu não formar obreiros, se eu não formar pastores? Quem vai pastorear? Então, daqui a pouco, o pastor Fernando, o pastor Tiago, daqui a pouco Jesus leva a gente. Se ele não voltar, quem vai pastorear essa geração? Louvo a Deus pela sua vida. Eu desafiei os meus líderes, vou ordenar pastores esse ano lá na Lagoinha. É isso aí. Estou desafiando os meus líderes a quererem ser pastor. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. É o que o Billy Graham falou. O Billy Graham, disseram para ele, olha, você pode se tornar o presidente dos Estados Unidos se você quiser. Ele falou, não posso me rebaixar. Porque ele considerou ser pastor muito melhor, muito maior do que ser o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, que bom que você tem esse desejo de ser pastor, que muitos jovens hoje desejam ser pastor, para inspirar outras pessoas a serem pastores, porque quem que vai pastorear a próxima geração se Jesus não voltar? É claro que a gente faz o que o apóstolo Paulo diz, né? A gente faz a oração, Maranata, ora vem, Senhor, né? Mas a gente não sabe, né? Nós apressamos a volta, mas temos que preparar também. Entendeu? Então, que bom que você está tendo esse desejo. Eu estou desafiando aí a igreja, gente. A gente precisa preparar, além de preparar pastores, para uma geração às vezes mais difícil que a nossa ainda, né, pastor? Porque com esse mundo hoje da internet avançado, né? Eu digo que esse é o maior desafio hoje da igreja. O maior desafio hoje da igreja, embora a tecnologia tenha o seu lado bom e a gente precisa da tecnologia, sim, mas assim, a internet hoje, as redes sociais, são tão importantes que a gente está usando delas aqui para falar sim, do amor de Deus. Mas se o pastor me perguntar qual o maior desafio da igreja hoje, que a igreja enfrenta hoje, eu digo que é essa área. Seria a próxima pergunta. Por quê, pastor? Porque a informação sem filtro traz problema sério. Nós estamos vivendo numa geração que eu digo assim, é a era da intoxiformação. Sim. As pessoas estão intoxicadas com as informações. Então, as pessoas têm informação, mas não têm conhecimento. Uma coisa é a pessoa ter informação, outra coisa é ter conhecimento. Entendi. E o povo perece por falta de conhecimento. O senhor prega 1 hora no domingo e um corte na internet na segunda-feira desmonta o que o senhor pregou. Sim. Entendeu? Um corte de 3 minutos. Porque daí as pessoas vão buscando os recortes, as informações, entendeu? Sem filtro, né? E aí, meu irmão... Não, estraga tudo o seu sermão. Eu falo que até existem podcasts, que nem o nosso aqui, ele edifica por quê? Porque a gente está em um bem comum, vamos dizer assim. Mas existe até aquela discussão dos debates, né? Dos debates, que aquilo dá uma confusão na cabeça somente dos irmãos que não procuram um conhecimento bíblico, né? Sim. E aí, rapaz, é onde desmonta tudo que você prega. Que é a intoxicação, né? E por isso que a ovelha tem que ouvir a voz do seu. Por isso que eu falo pro pessoal, gente, tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer a palavra. Foi aquilo que Deus falou para Josué. Josué 1, 8, 9. Deus vai falar para Josué, não aparta do livro da lei. Não aparta da tua boca. Em outras palavras, estava dizendo assim, caminhe à luz da palavra. E ele vai continuar dizendo, e não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque você vai fazer prosperar o seu caminho.
O Salmos de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o prazer na palavra. Tem o prazer na palavra, e na sua palavra medita de dia e de noite. O Salmos 12, o versículo de número 6 diz que a palavra de Deus é como prata, purificada 7 vezes em forno de barro. O Salmos de número 19, versículo de número 7 diz que a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é perfeita, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O Salmos de número 119, versículo de número 9 diz: de que maneira pode o mancebo manter puro o seu caminho? É observando a palavra de Deus. O versículo de número 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O Salmo de número 107, versículo de número 20 diz que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou daquilo que era mortal. E aí vem o Oséias 6:4 e diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, falta a palavra. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus disse em Mateus 22:29: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse em João 5:39: examinai as Escrituras, porque vós cuidai nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele faz a oração sacerdotal, João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo diz em Romanos 10:17: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Eita, glória! Aí, concorde, hein? Pastor do céu, hein? Que chuva de palavra, hein? Glória a Deus. Que poder que tem a palavra, não? É. E é interessante, eu vou voltar lá em... Fiquei até... Agora já foi, né? Desnorteado. O desafio de Josué. Jesus fala para ele, Deus fala para ele: como fui com Moisés, assim eu serei contigo, né? Então assim, já tinha aprovação, né? Já tinha a ordem, já tinha Deus com ele. Mas ele fala: mas medita no livro da lei. Porque não basta só eu estar, você tem que querer também aquilo que eu tenho, né? E tá aí pra quem acha que a Lagoinha não tem palavra, viu, irmão? Não tem, não. É sério? É sério? É nada, hein? Ah, meu Deus. Bom, tem muita, né? Eu assisti a... É só ir lá na Lagoinha. Só ir lá. Jovem, vem e vê. Vi muita pregação do pastor Márcio Valadão, você tá louco, cara. Não, Tem muito conhecimento, né? E pastor, uma pergunta de, assim, de curioso mesmo, vamos dizer. Hoje o pastor André Valadão conhece Santa Cruz do Rio Pardo? Conhece. Tem conhecimento? Não de estar presente, né? Mas conhece porque a gente tem. O senhor tem contato com ele? Eu tenho discipulado com o pastor André toda terça-feira às 18 horas. Sim. É só o senhor ele? Não. É todos os pastores, né, da região. Ah, entendi. Todos, na verdade, todos os pastores da Global. É um link. Ele fala com todos os pastores. Que legal. E aí vocês seguem... Mas nas conferências também a gente tem, às vezes tem os cafés que eu tenho foto com ele, enfim. Ele sabe, né? Como que é a Lagoinha? Ela segue o padrão de rede mesmo, né? As ramificações, segue o padrão da sede regional. Como é que funciona, Augusto? Bom, a Lagoinha tem alguns pilares que não podem ser removidos, como todas as denominações, né? Mas assim, o pastor André Valadão, ele diz o seguinte: você é uma Lagoinha onde você está. Entendi. Porque, por exemplo, se eu for tentar aplicar o que o pastor André Valadão aplica lá em Orlando, você acha que o povo aqui de Santa Cruz iria frequentar a igreja que eu pastorei? É muito cultural também, né? Uma outra realidade. Então, assim, claro, a Lagoinha é uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, é uma igreja que não abre mão de alguns princípios. O pastor Márcio tem uma frase que todo mundo copia dele, né? Ele diz assim: na Lagoinha pode tudo, só não pode pecar. Uhum. Não pode pecar. Foi ele que falou isso aí a primeira vez, né? Então,
O pessoal fala, Lagoinha, é uma igreja de porta aberta, uma igreja que... É uma igreja de porta aberta mesmo. Com certeza. Tem que ser, né? De porta aberta, né? Lá na porta larga. Lá eu tenho 2 portinhas lá. Eu tenho uma porta larga, para quem gosta de igreja de porta larga, dá para entrar. E eu tenho uma portinha menor, que dá para entrar por uma portinha estreita também. Agora, independente se você vai entrar pela porta larga ou pela porta estreita, quando você entra dentro da Lagoinha, você vai ouvir a palavra. E vai ser estreita. Ali fica estreito, né? Que benção, né, pastor? É muito bom. Que dia que são os cultos lá, pastor? Quiser falar, pode falar para essa câmera aqui. Ó, faz o convite, pastor. Então vamos lá, vou aproveitar que está aqui quentinho, está chegando o dia. Nesse domingo nós temos culto em 2 horários, 10 da manhã e às 19 horas, e culto de ceia. Vai ser forte, tenho certeza que vai ser bênção. Então convido você, a sua família, né? Você que tem a sua igreja, vai na sua igreja. Mas você que está procurando uma igreja, ou de repente você está aí fraquinho, está desviado, né? Está fora aí da casa do Senhor. É alguém que está nos ouvindo agora e sentiu o desejo de ir na igreja. Então vai na Lagoinha e Deus vai falar com você. É isso aí, pessoal. E ó, eu aprovo, viu, pastor Fernando. Gente boa, homem de Deus. Né, que Deus abençoe o senhor nessa obra. Deus abençoe. É uma honra ter o senhor na nossa cidade, viu, pastor? É uma honra ter conhecido o senhor. Eu tenho certeza que tem muitos frutos ainda para o senhor dar nessa cidade, né? Amém. Se Deus quiser, não vai ser removido daqui não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor André, deixa o homem para cá, hein, rapaz? Não, daqui eu não saio não, a não ser que... Tá quantos anos, pastor? De idade? Eu tenho 52. Rapaz, mas não parece. O senhor faz, você puxa um ferro, né? Dá uma cuidado no tempo, né? É o que diz lá em Filipenses, né? Filipenses não, 1 Tessalonicenses 5:23. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, esteja o vosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então eu cuido do corpo também. Minha alma e meu espírito tá bom, o corpo tá precisando dar uma cuidado, né, Pedrão? Vai entrar na academia agora, Pastor, encontrei algumas vezes na academia. Eu encontrei você, é verdade. Ele começa, vai 1 mês, 2 meses e para, pastor. Não era bem assim. Mas você sabe, ó, o que acontece? Veja, o Felipe, ele estava pregando em Samaria. Estava pregando por uma multidão e milagres acontecendo. E o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim, ó, você vai agora para o deserto de Gaza. E o Felipe foi, né? Houve um milagre, um translado. Sim, foi trasladado, né? E aí ele chega nesse deserto. E aí tem um eunuco que foi para Jerusalém adorar e ele está voltando. O superintendente ali da rainha de Candace. E ele está lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava num carro. E aí Deus mandou o Felipe encostar no carro para falar com ele. Agora depois você lê aí para você ver. A Bíblia diz assim, ó, e Felipe correndo. Felipe correndo, presta atenção. Um cara para correr atrás de um carro, eu sei que é uma carruagem do contexto. Sim. Mas para ele correr no deserto, meu irmão, ele tinha um bom preparo físico. Então você tem que cuidar do... Você acha que os discípulos, Jesus parava, meu irmão? Dificilmente você via Jesus parar. Exatamente. Você só vê Jesus se movendo, e a multidão... Colocando os 12 para caminhar, né? Você acha que esses discípulos não tinham um bom preparo físico? Tinha que ter. Tinha que ter, ué. Sério, eu ia andar reclamando. Então, precisa ter um equilíbrio, né? É bom. E assim, ó, hoje eu treino ali na Movit, eu tô fazendo até uma propaganda de graça, hein, campanha. Mas pra você ter uma ideia, a Mayara, que é personal, há muitos anos lá na Movit, é minha líder do Link, lá da igreja. Que legal. A Ana, que é recepcionista aqui do centro, também é ovelha lá da nossa igreja, é membro da igreja, o marido dela, que treina lá. Então, assim, eu tenho várias pessoas das academias que, por me verem lá exercitando, e assim, eu prego dentro da academia, eu oro, eu abençoo vidas, eu aconselho, e essas pessoas vão comigo para a igreja. Que bênção. Aí na academia, eu vou fazer o casamento da Ana, ela é recepcionista na academia, eu vou fazer o casamento dela agora. Que benção, glória a Deus. Então eu chego lá, eu sou pastor. Pastor em qualquer lugar, lugar. É isso aí, pastor. Entendeu? Perfeito. Pastor, nós temos uma dinâmica aqui do encerramento, que é o bate-volta.
O que é? Eu faço as perguntas, aí o senhor responde, né? Aquilo que Deus colocar no coração do senhor, né? Pode explicar o porquê, pode só responder, tá bom? Mas são perguntas agradáveis, perguntas abençoadas e nós vamos perguntar o que é essa... Não são perguntas polêmicas. Não, nem gosto de polêmica. Tá indo tudo bem, não me põe em polêmica, né? Complica, né? Perguntas boas, até porque a gente está aqui para edificar, Claro, né, pastor? E Sim. a edificação, ela tem que ser junto com a paz e a comunhão, né? E é muito bom, né, a gente estar nesse espírito. E são perguntas assim, o que essa pergunta representa para o senhor, beleza? Vamos lá. Jesus. Eu vou responder com o texto bíblico. Filipenses 2, a partir do verso de número 5. De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, sendo semelhante aos homens, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou de tal maneira soberanamente que lhe deu um nome, que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Glória a Deus. Ele é o Senhor que é o meu pastor, que apacenta a minha alma, que cuida da minha vida. Ele é Senhor. Você sabe, pastor, que tem gente que conhece Deus, que fala que conhece Deus, que fala que tem um Deus, mas não tem um Senhor. Quando nós lemos Gênesis no capítulo de número 1, por pelo menos 31 vezes, fala Deus, Deus, Deus. Por quê? No capítulo de número 1 só está falando da criação. Os animais, sol, lua, separação de água de cima, de baixo. Agora, no capítulo de número 2, quando Deus cria o homem, aí não fala mais Deus. Aí fala Senhor Deus. Por quê? Dos animais, das criaturas, da criação, Deus é Deus. Mas do homem, ele é Deus e Senhor. Com glória. Então, Jesus, ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Glória a Deus. Meu Deus, forte. Família. Base de tudo aqui na terra. Meu primeiro ministério, antes da igreja, é família. Glória Família é a o Deus. meu primeiro ministério. E isso eu ensino na igreja. O senhor só tem um filho que se tornou pastor? Eu só tenho um filho que é pastor. Mas eu tenho a Noemi, que está na área da música, canta, a bênção. Tenho o Ramon, que está comigo, é o Caçulinha, que está trabalhando na mídia. Tenho um filho que mora em Portugal hoje. E tenho um outro filho, meu primogênito, que tem 35 anos, está em Campinas. Glória a Deus. Mas pastor mesmo é só o pastor do Washington. Mas posso te dizer que em breve eu terei mais um pastor entre os meus filhos. Oh, glória. Aí sim, se prepara aí, é o caçula? Vou deixar. Spoiler. Santa Cruz do Rio Pardo pro senhor. É um lugar de recomeço. Uma cidade que eu amei, eu tô amando. Já estou me sentindo. Quem mora em Santa Cruz é o quê? Santa Cruzense? Santa Eu Cruzense. já sou Santa Cruzense. Aí sim, tá aqui pra glória, hein, pastor? Tô muito feliz aqui com essa cidade. Pastor, um louvor que te marca. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Esse é o que muito mais. bonito, né? É antigo, mas Até hoje eu tô por casa. Ademar Campos, né? Esse eu. Assim, tem muitos hinos, né, meu irmão? Meu Deus do céu. Gerson Rufino, por exemplo. Gerson. Eu hoje estou bem. Mas já estive lá. Meu Deus, Gerson Rufino. Matos Nascimento. E rap gosta, escuta ou não? Não. Nunca mais. Gostava tanto de rap que hoje não. A dança ainda ou não? Não, eu brinco de vez em quando com o pessoal, mas não.
Não, mas agora a dança é uma coisa que estava muito dentro de mim, né? Eu sempre gostei muito assim. Mas hoje... Legal, pastor, legal. Pastor, o que é a Lagoinha para o senhor? Uma família para pertencer. Eu sempre digo pro pessoal que vai lá, Lagoinha não é uma igreja para você frequentar, é uma família para você pertencer. Então, o Lagoinha para mim é família, muito família. Família. Pastor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Se tem alguém nos escutando, alguém que tem dúvidas, né, sobre ministério ou sobre seguir Jesus, uma mensagem que Deus tocar no seu coração para os nossos ouvintes nessa câmera aqui. Nessa câmera? É. Eu poderia deixar uma outra mensagem, eu poderia pensar em alguma coisa aqui diferente para falar para vocês, mas eu estou com uma palavra que eu preguei domingo na nossa igreja e a boca fala o que você tem em abundância no coração. E essa palavra ainda está queimando dentro de mim. Então, para você que está nos acompanhando agora, você precisa entender que Deus ele trabalha com 3P. Presta atenção nisso. Deus trabalha com 3P. É o P da permissão, o P do processo e o P do propósito. E a gente tem base nessa palavra onde? Está em Marcos no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Lá está contando a história do Jairo. O Jairo era um principal da sinagoga, mas a sua filha fica doente. E a Bíblia diz que ele vai e, muito especificamente no versículo de número 22, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés do Senhor Jesus e pede para que Jesus fosse até a casa dele para impor as mãos sobre a menina para que a menina fosse curada. E Jesus está caminhando com o Jairo, só que no meio do caminho aparece uma mulher que tem há 12 anos ela tinha uma hemorragia. E essa mulher rompe a multidão, toca em Jesus e aí a Bíblia diz que Jesus parou. E enquanto Jesus está ali curando e salvando essa mulher, porque essa mulher não só foi curada da enfermidade, mas ela foi salva. A Bíblia diz que o texto começa chamando ela de uma mulher, mas termina dizendo assim, Jesus termina dizendo, filha, vai em paz. Ou seja, começou como uma mulher comum, mas terminou como filha, foi salva. Nesse inteirinho, chega aqueles das más notícias e diz assim, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. E Jesus diz para o Jairo, não temas, crê somente. Jesus vai até a casa do Jairo, entra na casa, tira os pessimistas dali. A Bíblia diz que ele libera uma palavra, Talita cumi, que quer dizer, menina, te digo, levanta-te. A menina se levanta, ela é ressuscitada. Jesus manda dar de comer para aquela menina. Aconteceu um milagre na casa do Jairo. Agora, esse milagre só aconteceu por causa desses 3P. O P da permissão. Nós não podemos afirmar que foi Deus que deixou a menina doente ou que foi Deus que matou a menina porque a menina morreu. A gente não pode dizer isso. Mas podemos afirmar que Deus permitiu. Essa doença e morte só aconteceu porque houve uma permissão. Agora, por que Deus permitiu? Para que o Jairo fosse para os pés do Senhor Jesus. Glória. Então, algumas coisas que estão acontecendo na sua vida é Deus permitindo. E Deus está permitindo por quê? Para quê? Para que você corra para os pés do Senhor Jesus. Porque existem pessoas que, se não acontecer nada na vida delas, elas não procuram o Senhor. Porque os sãos não necessitam de médicos. Mas quando Lázaro agora, ou melhor, o Jairo, falo Lázaro porque o Lázaro também viveu uma ressurreição, né? Mas quando o Jairo agora, olha que interessante, eu pregando domingo eu também fiz isso, também falei sobre o Lázaro. Mas veja, o Jairo agora, ele, aos pés de Jesus, houve uma permissão, agora ele está aos pés de Jesus, mas o milagre não aconteceu enquanto ele estava nos pés de Jesus. Houve um processo. No processo ele teve que ver uma mulher ser curada antes da filha dele. Enquanto Jesus estava curando aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus estava trabalhando
na vida do Jairo. Ou seja, o Jairo teve que experimentar um processo. Agora, o processo não é Deus negando, o processo é Deus trabalhando. Então, o processo não é Deus punindo, é Deus tratando algumas coisas que precisam ser tratadas em nós. Enquanto Jesus estava curando aquela mulher do fluxo de sangue, o Jairo estava enfrentando um processo que estava preparando ele para o próximo passo que ia acontecer. E o que aconteceu? Jesus agora vai na casa do Jairo. E lá na casa do Jairo acontece o milagre. Então aqui a gente tem os 3 P. Primeiro, a permissão, a menina fica doente. Segundo, o processo, o Jairo teve que esperar. E terceiro, o propósito. Oh, glória. Quem não suporta o processo não entra no propósito, não vive o propósito. E agora, no propósito, o Jairo vê Jesus ressuscitando a sua filha. Agora, algo interessante, pastor e futuro pastor. Veja, quando o Jairo está aos pés de Jesus, Jesus poderia liberar uma palavra e a menina já seria curada, como ele fez em outros momentos. Sim. Mas ele não liberou uma palavra. Ele foi até a casa do Jairo. Qual era o propósito? Que Jairo estivesse tendo a experiência de ver a glória de Deus se manifestando, não na rua, mas na sua casa. Então presta atenção, minha irmã, presta atenção, meu irmão. Você vai enfrentar os 3 P. Processo, ou melhor, primeiro P, permissão, processo e propósito. E o propósito de Deus é que haja milagre na sua casa. Do mesmo jeito que houve um milagre na casa do Jairo, vai acontecer milagre na tua casa, no nome de Jesus. Eu profetizo que está acontecendo milagre aí na tua casa, no nome de Jesus. Tudo tem um propósito, gente. Não tem permissão e processo se não tiver um propósito. E o propósito é Deus manifestar a glória dele na tua casa, na tua vida, no nome de Jesus. Oh, glória, meu Deus, depois dessa, hein? Fala aí, Pedrão. Benção pura. Deus abençoe, pastor, que palavra abençoada, hein? Meu Deus. E é forte que depois que o propósito é concluído, Jesus fala assim, agora dê algo para ela comer. Ou seja, o milagre não acaba no milagre. Você precisa alimentar o seu milagre até a volta de Jesus, irmão. Amém. Amém. Deus abençoe, pastorzão. E guarde isso. O milagre na vida do outro não anula o milagre de Deus na sua vida. É isso aí. Porque às vezes tem gente dizendo como lá o Jairo poderia dizer. O Jairo poderia dizer assim, por que eu estou vendo essa mulher recebendo milagre e a minha filha está lá doente? Exatamente. Dá a impressão que Jesus estava dando mais prioridade para a mulher do que para a filha. E aí tem gente que está acompanhando agora e está dizendo assim, eu estou vendo milagre na vida de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e cadê o milagre na minha vida? Então, o milagre na vida do outro não anula o milagre de Deus na sua vida. É só um processo. Já eu podia falar, né? Eu chamei primeiro, né? Olha, sabe por que me veio o Lázaro? Toda hora que eu vou falar do Jairo? Porque com o Lázaro foi a mesma coisa. Sim. A notícia chega e Jesus diz assim, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Exatamente. Teve um processo, e o processo demorou 4 dias. 4 dias. O cenário, teve que ter um cenário. Foi o processo que Marta e Maria teve que passar. Tudo tem um processo para a gente chegar no propósito. É isso aí. Pastor, te agradeço, né, mais uma vez. Agradeço ao Pedro aqui também. Deus abençoe, Pedrão.